A gente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Grupo Valdeir Batista. São 35 anos informando, comunicando, prestando serviço ao povo. Com imagens ao vivo, nós estamos no YouTube. Curta, comente, compartilhe, deixa aí a sua opinião nos comentários. E vamos agora às 7h04 apresentar as principais notícias do dia, com comentários objetivos, reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo do Rádio Brasileiro, que é às 7h. Vamos ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E o Congresso Nacional derrubou nessa quinta-feira e impôs uma grande derrota ao presidente Lula, vetando o licenciamento ambiental que só trazia atraso. Nada. Mas eu não entendo de nada também. Quem entende é Luciana Amaral. Bom dia. As mudanças no texto chegam menos de uma semana depois do fim da COP30 em Belém. 52 dos 63 vetos do presidente Lula foram derrubados, sob forte crítica de ambientalistas. O principal trecho retomado foi a licença autodeclaratória para empreendimentos de médio porte. Ele prevê que esses projetos possam realizar o processo simplificado do licenciamento ambiental. A reversão dos vetos é mais uma derrota imposta ao Planalto diante da crise entre Lula e a cúpula do Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a votação foi feita por necessidade institucional e descartou relação com a atual crise política. Deliberar sobre vetos presidenciais é parte essencial do processo legislativo. Qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional. Parlamentares ainda se queixam de uma suposta demora do governo em pagar emendas. Há praticamente um mês do fim do ano, cerca de 67% das emendas individuais de 2025 foram pagas, montante insuficiente na avaliação de parte do Congresso. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que a atitude do Congresso contradiz o esforço do governo perante a COP30. O Planalto vê como opção restaurar parte dos vetos em uma medida provisória ou por meio de atos que não dependam do Congresso, além de também avaliar judicializar o caso. Esse retrocesso em relação à legislação ambiental com essa derrubada dos vetos no dia de hoje. Essa é a posição do governo. Nós vamos tentar de todas as formas achar um caminho e não se descarta a judicialização. Interlocutores de Lula dizem que o presidente pretende conversar com Alcolumbre para distensionar a situação. A crise com o Congresso abre a possibilidade de novas pautas-bomba, com efeitos fiscais negativos para os cofres públicos e já ameaça a aprovação de medidas importantes para o governo até o final do ano. O Planalto deseja que projetos como a PEC da Segurança, a redução de benefícios tributários e a punição de devedores contumazes sejam votados até dezembro. Gleisi debateu os temas em uma conversa com o presidente da Câmara, Hugo Mota, numa tentativa de aliviar o clima com o parlamentar. Pois é, os senhores escutaram aí antes, né? O líder do governo, líder do PT lá na Câmara, o Lindenberg Faria, mais conhecido como Lindinho, lá naquela lista de propina da Odebrecht. Está dizendo, olha, a gente já está pensando em judicialização. Perde no voto e apela para Xandão. Mas não é nem o STF, né? É Xandão ou então Dinão, um dos dois. E aí, tudo que os deputados e senadores juntos aprovam, vai lá o STF, a pedido do PT, ou do PSOL, ou do PDT, esses partidos de esquerda aí, vai lá e derruba. Dá para chamar isso de democracia? É quase tudo, quase tudo. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é o William Vac, o tampa da CNN. Os cabas da CNN sabem de tudo. Diga aí, William Vac.
O governo perdeu de forma estrondosa uma queda de braço com um dos setores mais produtivos da economia brasileira, o da agroindústria. A derrota a gente tem que considerar como sendo originada por causas que o próprio governo criou. Não é vingança, como a gente tem visto nos últimos dias, na relação entre executivo e legislativo. Nessa questão do licenciamento ambiental, o governo foi derrotado, o Lula 3 foi derrotado, ele passou anos sem negociar efetivamente o que poderia ainda ter tido espaço de negociação dentro das negociações com o parlamento. O resultado foi a aprovação pelo Congresso de um texto que o governo não gostou, que veio vindo lá de trás. E o governo tentando fazer o relógio andar para trás, uma política que o governo chama de proteção ambiental, fazer o relógio voltar para trás, o governo piorou uma situação burocrática e regulatória sufocante, não só do ponto de vista da agroindústria. E foi por motivos puramente ideológicos que tentou transformar essa difícil, ela é complexa mesmo, ela mexe com temas bastante complexos. Isso que se pode chamar de tentativa de racionalizar e simplificar normas, o governo transformou num eles contra nós, infantilizou o debate, numa questão, nessa infantilização, de pretensa devastação contra a proteção. Curiosamente, foram setores não ligados diretamente ao agro que mais celebraram a derrubada desses vetos presidenciais, que todo mundo sabia que ia acontecer. Foram os setores do saneamento e as empresas ligadas à infraestrutura e logística. São elas que trazem água e tratamento de esgoto para milhões de pessoas. E elas que constroem hidro e ferrovias, por exemplo. Os vetos do governo partiram principalmente do Ministério do Meio Ambiente, que tentou, lá na COP30, jogar até o desmatamento ilegal nas costas de empresas do agro que sequestram na Amazônia. Mas a causa mais profunda dessa derrota é o que a gente constata, um enorme cansaço na economia e na sociedade brasileira em geral, com a incapacidade da burocracia estatal. Não tem verba, não tem equipe, não tem condições. Essa mesma burocracia, ela mal pode cumprir o seu papel de analisar, autorizar e fiscalizar o cipoal de regulamentos que ela produz. O governo, diante da derrota, vai fazer o de sempre. Vai buscar no STF o voto que não tem no Congresso. Mas esses dois votos aí que eu citei de Xandão e de não vale para tudinho do Congresso todo aí. Não adianta nada. Isso aí para mim não é democracia. Agora, veja bem, é o Brasil querendo progredir, querendo ir para frente, questão de água, abastecimento, saneamento, tudo aí, o meio ambiente, Marina Silva travando tudo, a questão das ferrovias, tá aí a Transnordestina, que já era para estar passando trem aí nos trechos que está construído, e o meio ambiente travando tudo. Como é que um país desse vai para frente? Me diga aí, Galo Branco, pela caridade. Rapaz... Tenha calma, doutor Roberto. Você não tá vendo, não, é? Tu é cego, Galo Branco? 7h13. 13 do PT. 7h13. Bom, cenário tenebroso para o Brasil. Não é só o meio ambiente aí, Marina Silva, querendo travar o desenvolvimento do país, não. A dívida pública ontem foi anunciada que chegou a 8 trilhões e 250 bilhões de reais. Um aumento de 1,62%. As informações com Hildo Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. A dívida pública federal aumentou 1,62% e ficou em 8,253 trilhões de reais em outubro, após registrar 8,122 trilhões de reais em setembro. É o que diz o relatório mensal da dívida pública federal, publicada ontem, quinta-feira, pelo Tesouro Nacional. Segundo a pasta, esse desempenho da dívida pública ocorreu devido à apropriação positiva de juros no valor de 85,23 bilhões de reais e a emissão líquida no valor de 41,38 bilhões de reais.
Com esses dados, o estoque da dívida pública federal encerrou o mês de outubro fora dos limites previstos no Plano Anual de Financiamento de 2025, com variação de 8,5 trilhões de reais a 8,8 trilhões de reais no ano. Quase metade da dívida pública será atrelada à taxa básica de juros, a Selic, que se encontra em patamar mais restritivo, 15% ao ano. As informações são do site Metrópolis. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eldo Brito para o Araripina, gente. Obrigado, Brito. Um abraço aí para quem tá pelo chat aí assistindo a gente. Lembre de curtir, meta o dedo no joinha aí, não tem pena não. Tem Joaquim Neto, como sempre, né, Joaquim? Um abraço para você. Tem Auxiliadora Monteiro, Derek José dizendo que aqui é o melhor programa de jornalismo do Araripe, Genil da Conceição, o Doni está dizendo, bom dia, Roberto, esse Alcolumbre é um chantagista. Lucas Souza diz aqui que estão nadando no dinheiro da Previdência. O Francisco Filho diz, bom dia, Roberto, estou aqui assistindo o seu programa. Obrigado a todos vocês aí pelo chat. Lembrem-se de se inscrever no canal aí, se não for inscrito ainda, viu? E de curtir, meta o dedo no joinha. 7h16, Internacional. Acuado, o ditador da Venezuela, de Nicolás Maduro, baniu aí as linhas aéreas, 6 linhas aéreas, rapaz, porque cancelaram o voo. Ninguém quer ir mais para a Venezuela mais não. Os Estados Unidos estão no pé e no outro para atacar. Quem pecha que vai botar os seus aviões indo para lá? Até a Gol, né, aqui do Brasil também foi banida. As informações com Robson Moreno. Bom dia, Robson. Olá, muito bom dia, Roberto. Bom dia para você, ouvinte da 90.3 FM do Araripina Urgente. O regime da Venezuela revogou nesta quinta-feira, dia 27, o direito de operação no país de 6 empresas aéreas, inclusive a brasileira Gol, que havia retomado a rota entre São Paulo e Caracas em agosto, após quase 10 anos. A medida do ditador Nicolás Maduro é uma punição pelo fato de que as empresas haviam suspendido os voos para o país caribenho após um alerta da FAA, o órgão regulador aeronáutico dos Estados Unidos. Na semana passada, a FAA havia comunicado que sobrevoar a Venezuela consistia numa situação potencialmente perigosa, devido à piora da situação de segurança e à atividade aumentada no país e em torno dele. Tal atividade é patrocinada pelo governo de Trump, que desde setembro vem ampliando uma mobilização militar em nome do combate ao narcotráfico na região, mas que mira especialmente a derrubada de Maduro, da maneira fácil ou difícil, como o presidente disse na quarta-feira, dia 26. Diversas empresas cancelaram voos. E essa notícia que você acaba de ouvir aqui no Araripina Urgente tem o oferecimento especial de Prime Ópticas. Toda quinta-feira tem atendimento oftalmológico na Prime. Não esqueça. E nesse final de ano, comprando a sua lente Roya, que é marca japonesa, tecnologia japonesa, você ganha o segundo par de lentes Roya de graça. Isso mesmo que você ouviu. Vem já para Prime Ópticas, na rua José Barreto de Souza Sombra, no centro de Araripina. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço, você encontra sempre aqui. Obrigado, Robson. 7h18, 7h18. E um dos investigados na farra do INSS comprou 13 milhões e 200 mil reais em imóveis em apenas 1 ano e 1 mês. As aquisições foram feitas por Américo Monte Júnior por meio de sua empresa Inovare Empreendimentos. Américo Monte Júnior, de 46 anos, é um dos jovens ricaços investigados no esquema de desvios de velhinhos aposentados e segurados do INSS. O grupo dele controla uma série de entidades de fachada que desviaram centenas de milhões de reais do Instituto Nacional de Seguro Social. Além dele, integram os jovens ricaços, enricaram aqui de 2 anos para cá, os empresários Igor Dias Delecrode, 28 anos, Felipe Macedo Gomes, 35 anos, e Anderson Cordeiro, 38 anos. Eles controlam as entidades Amar Brasil, Clube de Benefícios, que faturou 324 milhões de reais com descontos
A Masterprev do Banco Master, 232 milhões de reais. E a Andap, 94 milhões de reais. É a farra. E aí, pergunta aí se esses cabas estão presos aí. Pergunta aí se já bloquearam esse dinheiro que eles roubaram. Quem tá pagando é nós. 7h20, bom dia Brasil, intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.